Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou aqui para resolver a prova da Unasal 2022.1, a prova de medicina. O objetivo é fazer com que a gente possa analisar os itens, fazer uma discussão bem ampla sobre os conceitos que foram estabelecidos e, claro, permitir que a gente possa aí regular algum tipo de defasagem, alguma dúvida que vocês tenham. Eu me coloco sempre à disposição para ajudá-los no que for preciso e, ao mesmo tempo, ressaltar toda a grandeza aí que vocês atestam. Então, sigam sempre confiando aí naquilo que vocês construíram, naquilo que vocês edificaram e coloquem em prática todo esse valor que vocês possuem. Beleza? Então vamos embora. Vamos lá. A primeira questão é uma questão que fala sobre separação de misturas. Ele diz: para a produção da vacina de Covid-19 são realizados vários procedimentos. Entre eles pode-se destacar a etapa de eliminação de contaminantes. Então, já começamos a observar aqui que ele está buscando fazer com que contaminantes sejam eliminados. Aí você diz, mas Aaron, que contaminantes são esses? Aí ele bota: nessa etapa, os vírus e os componentes presentes na vacina são separados de qualquer contaminante externo que possa apresentar algum risco ao organismo. Além disso, ocorre a remoção de todas as demais substâncias produzidas pelas células e das eventuais impurezas, as quais não devem compor a vacina. Então, o que a gente entende? Entre as técnicas que foram simplesmente aí estabelecidas, qual delas seria a mais eficiente, a mais recomendada para que você elimine o contaminante? Então, dá para a gente perceber que os contaminantes são essas impurezas que simplesmente se colocam aí de uma forma sólida, que estão ali misturados aos componentes que terão essa ação, né, da vacina e que ele quer que a gente elimine. Então é claro que você não está falando de uma mistura que teria uma homogeneidade ao ponto de você separar através do ponto de ebulição. Porque lembra que a letra D e a letra E, quando ele botou destilação, destilação é uma técnica de separação que você usa para separar misturas homogêneas, ou seja, os componentes de uma mistura homogênea, através de diferentes pontos de ebulição. No caso, a destilação simples é quando você quer separar um sólido e um líquido, onde ao aquecermos a tendência é que o líquido, sendo mais volátil, né, escape com mais facilidade, ele venha a virar vapor, e aí ele passa por um condensador para que ele possa retornar depois ao estado líquido, e claramente ele se separa ali do sólido, e aí eu fiz uma separação através dos pontos de ebulição. A destilação fracionada também é usada para separar misturas homogêneas, mas geralmente entre líquidos. Aí tenta lembrar logo do petróleo, sabe? Eu acho que é importante fazer essa associação. Quando você tem uma mistura de vários líquidos que os pontos de ebulição são relativamente próximos, eu posso ir aquecendo de maneira gradativa em estações de calor para que os componentes se separem devido a essas diferenças, mesmo que pequenas, em relação aos pontos de ebulição. Então, claro que dá para ver que o contexto aí que a questão traz não tem nada a ver com aquecimento, não tem nada a ver com separar através de ponto de ebulição. A letra C, que é a separação magnética, trabalha com a ideia de que um dos componentes tem característica magnética e a questão não traz nenhum tipo de indicativo em relação a isso. Não existe ali nenhum, por exemplo, componente metálico que poderia ser atraído ali por ímãs para que ele possa ser separado, tá? Então dá para perceber que os elementos contaminantes ali são elementos que estão misturados à estrutura ali da ação da vacina, ou seja, são elementos ali sólidos e que devem ser devidamente filtrados para que a gente possa retirar. Então a gente pode estabelecer isso como sendo um processo de filtração, beleza? Claro que a decantação é quando você associa a ideia de deposição, a ideia de sedimentação, ou até mesmo quando você quer separar líquidos que têm densidades diferentes. E aí você simplesmente coloca, por exemplo, no funil de decantação, para que você consiga, através desse funil, fazer com que o componente mais denso que fique embaixo e o componente menos denso que fique em cima, eu abro a torneira, deixo, obviamente, fazer com que o componente mais denso ele venha a escoar e eu separo do menos denso. Aí é aquela decantação mais tradicional, né? Mas a decantação hoje virou sinônimo de deposição, de sedimentação. Existe, inclusive, processos de decantação que são colocados de uma maneira mais sofisticada, até para acelerar a decantação, tal como a centrifugação, que é quando você gera uma rotação acelerada, para com a ação da gravidade ali mais intensa, você permitir que os componentes de densidades diferentes possam simplesmente conseguir aí se separar de forma mais efetiva. Então, nesse caso, entendendo os contaminantes ali como componentes ali de natureza sólida, que estão misturados ali àqueles componentes que formam a vacina, você teria a condição de filtrar esses componentes, essas eventuais também impurezas, né, que vão fazer com que você consiga ter aquela vacina ali com uma estrutura mais pura, né? Então você passa a entender que a resposta à letra A é a mais coerente entre as possibilidades que ele colocou aqui na questão. A questão 2 é uma questão sobre estequiometria, mas houve um erro em relação à digitação na prova, que ele botou a aspirina como sendo C9H6O4, é C9H8O4.
Apesar de que isso não implicaria uma situação de anulação, como não foi. Por quê? Porque ele dava as massas molares. E ele dava a massa molar certa, entendeu a lógica ou não? E essa massa molar sendo colocada de maneira correta, obviamente não implicaria uma situação de mudança em relação às massas que ele vai precisar para resolver a questão. Mas eu particularmente acho que deveria anular, porque aquele aluno mais criterioso, ele iria querer verificar se a equação está balanceada e ela não estaria balanceada. Porque se ele admitisse que aqui era 6, ele diria, peraí, eu tenho 7 com mais 4, 11 carbonos, 9 com 2, 11 carbonos. E aí, obviamente, ele entenderia que a proporção é de 1 para 1 para 1 para 1. Mas se ele não observasse o carbono, ele observasse o hidrogênio, ele acharia que a equação não estaria balanceada. Porque ele teria 6 com 6, 12 e aqui 6 com 4, 10. Só que na verdade aqui não é 6, é 8. E aí isso, claro, traria aí uma condição de dificultar a resolução da questão e não é adequado, né, diante desse princípio, a gente considerar uma questão que tem um erro ali de digitação, mas é um erro que poderia implicar um pensamento ali equivocado do aluno em termos de balanceamento. Mas vamos lá. A aspirina é um medicamento utilizado para aliviar dores de intensidade leve e moderada, podendo ser obtido por meio da reação do ácido salicílico. Então veja que esse aqui é o ácido salicílico, né? Com um anidrido, que é inclusive o anidrido acético, que é o C4H6O3, conforme a equação que a gente estabeleceu, que é da proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Aí ele diz assim, ó, sabendo que a reação apresenta um rendimento de 90%, então não vamos esquecer isso, tá? E que cada comprimido contém 500 mg de aspirina. Qual é a massa de ácido salicílico necessária para obter 2.000 comprimidos de aspirina? Então, interessante. A questão quer que você diga quanto de ácido salicílico você precisa utilizar para obter essa massa aqui de aspirina e que vai, na verdade, ser associado não a um comprimido, e sim a 2.000 comprimidos de aspirina, né? Aí o cara diz, pô, Eronzinho, então, o dado que ele está me fornecendo é sobre a aspirina. Tanto é que o dado que eu tenho é que cada comprimido é 500 miligramas e eu quero produzir 2.000 comprimidos. Então, para fazer logo essa análise, bora? Então, se eu sei que cada comprimido equivale a 500 miligramas e eu desejo produzir 2.000 comprimidos, que é o que a questão aqui está solicitando, então isso aqui vai estar para uma massa M, tudo bem? Quanto é que dá essa massa M, Heron? 2 vezes 5, 10, vai ficar 10 vezes 10 elevado à quinta, né? Porque aqui, ó, tem 2 zeros, aqui tem 3 zeros, tranquilo? De forma que você teria que essa massa seria 10 a sexta miligramas, porque lembra que eu estou trabalhando aqui com miligrama, só que, obviamente, você deve lembrar que se ele quiser trabalhar com a ideia em grama, caso ele queira, para passar de miligrama para grama, eu divido por 1.000, então seria 10 a terceira gramas. Essa é a massa de aspirina que eu, na verdade, estou querendo o que vai produzir. Pelo menos é o que se entende aí diante dos dados que ele colocou. Só que ele quer saber exatamente isso. Qual é a quantidade de ácido salicílico que eu devo utilizar para produzir essa massa de aspirina, sabendo que o rendimento é de 90. Então, o que eu faria? 1 mol de C7H6O3, que é o ácido salicílico, está para 1 mol de C9H8O4, que é, no caso, o componente ali da aspirina. Não é isso ou não? De forma que você diz, pô, Eronzinho, mas não é interessante trabalhar com a relação mol-mol. É interessante trabalhar com a relação massa-massa. Por quê? Porque ele quer a massa do ácido salicílico para produzir uma certa massa de aspirina. Exatamente. Então eu falei o seguinte, vamos trabalhar com massa em vez de mol, né? Vamos converter. Como assim converteram? No lugar de 1 mol de ácido salicílico, eu coloco a massa molar dele correspondente, que está aqui, que é 138, ele deu. No lugar de 1 mol de C9H8O4, eu coloco a massa correspondente que ele deu, que é 180, está aqui, ó. Que inclusive estava com erro de digitação, lembra? E aí você diz, 138 é para 180, mas em que unidade de massa? A unidade que você quiser. Porque o que interessa aí é a proporção. Mas desde que se você colocar miligrama antes, você coloca miligrama depois. Grama antes, grama depois. Quilo antes, quilo depois. Então você pode estabelecer que é 138 para 180 em qualquer unidade de massa que você quiser. Mas como eu percebo que a pergunta da questão está sendo feita em grama e eu estou vendo que eu consegui achar o dado aqui em grama, então vamos trabalhar com a unidade em grama? Bora! Então 138 está para 180. Qual é a massa de aspirina que eu simplesmente estou tendo aqui como produção? Não é 1.000, não é 10 a terceira gramas? Sim, é verdade, 1.000 gramas. É 10 a terceira aqui, ó. Então eu consigo achar qual é a massa de ácido salicílico necessário para isso acontecer. Então bora fazer aqui, minha gente? Bora analisar?
Quanto é que dá essa massa? Vou pegar aqui a calculadora para nós calcularmos, tá? Então ficaria 138 vezes 1.000. Isso aqui dividido por 180, você vai encontrar, pessoal, nada mais do que 766,66 gramas. Mas, Heron, então a resposta da questão é a letra D, não é? Não. Por que a resposta na letra D? Porque ele disse que para essa quantidade de aspirina ser produzida, foi preciso que o rendimento fosse 90%. Então a dica que eu te dou é, toda vez que eu te der o produto e pedir o reagente, a quantidade de produto que eu te der já equivale ao rendimento real. Ah, Heron, então o reagente que eu descobri já equivale a esse rendimento? É exatamente. Não vai dizer que isso aqui que você achou está para 100%, não. Se eu te dei o produto e eu simplesmente estou querendo que você saiba o reagente, a quantidade de produto que eu te der já equivale ao rendimento real. Então, esse 766,66 equivale, na verdade, a 90% ao rendimento real. Ah, então a massa de reagente que eu encontrar a partir do produto que você simplesmente verificou na questão, né, que foi fornecido, você já equivale ao rendimento que ele deu, né? Isso. Como ele quer saber a massa inicial da amostra, aí você puxa para 100%. Beleza ou não? Aí você vai calcular a massa equivalente caso esse rendimento fosse 100%, que seria justamente a massa da amostra inicial que eu teria. No caso aí, ó, eu vou multiplicar por 100 e depois vou dividir por 90 e você encontra uma massa equivalente a 851,8, ou seja, aproximadamente, né, pessoal, 852 gramas, questão de um nível elevado, uma questão interessante, o gabarito dela é a letra E, beleza? Então, ó, se liga aí nessa ideia. Vamos para a questão 3, vamos embora, uma questão de soluções. A prova da Nassau é uma prova técnica, pessoal, uma prova que ela é bem feita, sabe? Uma prova que traz aí elementos bem fundamentados do ponto de articulação conceitual. É uma prova que tenta se aproximar de uma visão temática contextual, mas a tematização é muito mais baseada ao texto base, né? Ou seja, é referenciado no texto base. E as perguntas geralmente são perguntas de um nível mais técnico, mais elaborado. É uma prova que tem uma qualidade de exigência, tá certo? Então a questão 3 diz assim: o benzinadazol, e aí ele coloca, claro, a nomenclatura oficial, que eu não vou ficar aqui falando, né? Constitui um dos únicos recursos terapêuticos disponíveis no combate à doença de Chagas há décadas. Esse medicamento é bastante efetivo na fase aguda da doença, mas existem relatos de baixa ou nenhuma eficácia na fase crônica. Efeitos secundários severos associados à utilização deste fármaco têm sido reportados, tendo como consequência a interrupção do tratamento medicamentoso. Então ele coloca aí a figura 1, a estrutura molecular do BNZ, né, que é justamente o componente aí associado à ação terapêutica, e diz: uma solução foi preparada de forma que a concentração final fosse 100 ppm desse composto. Qual é a concentração desse benzinadazol em mol por litro? Questão também bem técnica, tá? Porque, vê só, o que é ppm? ppm significa partes por milhão, pessoal. É quando você estabelece no contexto que a quantidade de soluto é 1 milhão de vezes menor que a quantidade de solução. Ah, Heron, então é quando você tem uma parte de soluto para 10 a sexta parte de solução, é isso. Porque lembra que 1 milhão é justamente 10 a sexta. Então quando você tem essa relação 1 para 10 a sexta, você tem uma relação justamente de 1 milhão. Então toda vez que ele é uma prova ele disser ppm, é porque você está querendo estabelecer que a relação soluto-solução é de 1 para 1 milhão. É 1 para cada 10 a sexta. Então, Heronzinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, quer dizer que se eu tivesse, por exemplo, 10 ppm, seria 10 para cada 10 a sexta? É isso. Só que qual é a unidade que eu utilizo? Qualquer uma que você quiser. Mas se você utilizar grama em cima, você usa grama embaixo. Se você utilizar miligrama em cima, use miligrama embaixo. Então, por exemplo, se você na hora da prova diz assim, olha, eu tenho 100 ppm. Então, você tem na questão aqui, vai, 100 partes de soluto para cada 10 a sexta parte de solução. Tudo bem? Tudo bem, Heron. Mas responde, qual é a unidade? É a unidade que eu quiser. Então, se você quiser botar aqui, por exemplo, 100 gramas para cada 10 a sexta gramas. Isso é 100 ppm. Beleza? E aí você entende que é essa relação do soluto em função da solução, ou seja, da parte em função do todo. Tranquilo? Tranquilo, Heron. Mas o que eu observo, cara, é que a densidade da solução é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se eu descobrir que eu tenho 10 a sexta gramas de solução, você concorda que no lugar de 10 a sexta gramas de solução, eu posso colocar esse valor em volume? Pode. Porque se a densidade é de 1 para 1, 10 a sexta gramas equivale a 10 a sexta, o quê? Vai centímetros cúbicos. Concordo.
Então ficaria 100 gramas de soluto para cada quanto vai? 10 elevado a sexta centímetros cúbicos de solução, já que a densidade ali é de 1 para 1. Mas veja se vocês concordam comigo ou não. Lembra que do ponto de vista prático, quando você quiser fazer uma relação entre a perspectiva de centímetro cúbico e litro, você lembra que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. É verdade, que é 1000 ml, né, que é equivalente. Isso. Então, se 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, e você tem 10 a 6 centímetros cúbicos, você vai ter, obviamente, um volume aqui correspondente a quanto? Vai? 10 a terceira litros. Então, no lugar de 10 a 6 centímetros cúbicos, eu posso colocar 10 a terceira litros. Beleza, Heron. Então, observe que eu encontrei uma relação aqui entre a massa do soluto e o volume da solução em litro, não foi? Então, se eu dividir 100 por 10 a terceira, eu vou achar minha resposta em grama por litro, tá? Beleza, Heron, mas por que tu fizesse isso? Porque eu percebo que a questão está perguntando qual é o valor em mol por litro, mas ele quer o volume em litro. Só que ele não quer a massa do soluto, ele quer o número de mol do soluto. Então, primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é a concentração em grama por litro, foi o que a gente fez. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Então, no caso, 100 dividido por 10 a terceira, né? Aí você vai encontrar quanto? Vai 0,1 grama por litro. Essa seria justamente a resposta equivalente se ele quisesse a massa em grama por litro, né? Mas ele não quer em grama por litro, ele quer em mol por litro. Então eu sei que eu tenho que pegar esse 0,1 grama aqui, ó, e tem que passar para mol. Entendi. Porque se eu passar 0,1 grama para mol, eu vou achar o valor em mol por litro, né? Isso. Mas como é que eu passo para mol, Heron? Desde que eu saiba quanto é que pesa um mol do composto. E como é que eu vou descobrir? Aí é o trabalho braçal. Você vai ter que parar na prova e determinar a fórmula molecular desse garotinho aqui. Porque ele não deu a massa molar dele, ele deu as massas atômicas dos elementos. Então isso é bem característico da Nassau. Ele dá a representação na molécula orgânica, quer que você deduza através da representação ali estrutural a fórmula molecular, para que a partir daí você consiga determinar qual é a massa molar dele. Então vamos fazer aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Então eu vou botar aqui, ó, C12. Beleza? Vamos colocar agora o número de hidrogênios, bora? Bora, Heronzinho, vamos lá. Lembra que o carbono tem que ser tetravalente. Então, esses carbonos aqui do anel aromático, eles estão fazendo 3 ligações. Olha, tem 1, 2, 3. Então, cada um está precisando aqui de um hidrogênio, hein? Com exceção desse aqui, que está ligado a essa ramificação, né, que está saindo, que já tem 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Aí tá ok. Mas esse aqui faltam 2 hidrogênios. Esse aqui já está tetravalente, ó, tem uma dupla e 2 simples. Esse aqui falta 2 hidrogênios. Esse aqui falta 1 hidrogênio. Então você vai completando, pessoal, ciente, obviamente, que você precisa encontrar a tetravalência do carbono associada. Então, se os carbonos já são tetravalentes, é porque eles não têm hidrogênio, né? E aí você entende que com os hidrogênios eu tenho aqui, vai, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 com mais 2 aqui, 7. 7 com mais 1 aqui, 8. Com mais 2 aqui, 10. Com mais 2 aqui, 12, né? Então você tem C12H12. Bora conferir? 5 com mais 2, 7 com mais 1, 8 com 2, 10. Com mais 2 aqui, 12. Realmente você bate aí a quantidade de 12 hidrogênios e 12 carbonos. Conferindo o carbono também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok. Mas, garotinho, o que é que está faltando? Está faltando agora o número de nitrogênios e oxigênios, né? Quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. N4. E quantos oxigênios? Eu tenho 1, com mais 2 aqui, 3. Então, se eu não esqueci, eu acho que, veja como é uma questão que, mesmo você tendo conhecimento, o risco de erro é alto, né? Porque a gente está nervoso na prova, a gente está ali ansioso, mas a gente tem que saber contabilizar todos os átomos. Querendo ou não, a gente está associado a uma possibilidade de erro grande. Mas vamos lá. Vamos calcular quanto é que pesa essa massa molar aqui, tá? No caso, o carbono é 12, pessoal. Então fica 12 vezes 12, beleza? Aí 12 vezes 12 dá 144, né? A gente sabe disso. Com mais 12 de hidrogênio, porque cada hidrogênio é 1. Então fica 12 vezes 1 dá 12, tá? O oxigênio, o nitrogênio é 14. Então 14 vezes 4 dá 56. Então vão ser 56 aí de massa, né? De unidades de massa equivalente ao nitrogênio, beleza? Então eu vou somar aí 56. E o oxigênio é 3 vezes 16 dá 48, que cada oxigênio aqui é 16 e eu tenho 3 oxigênios. Então eu vou somar aí 48 e eu vou encontrar aqui, ó, 260 gramas por mol. Então o que é que eu vou fazer? Se eu determinei, eu vou pegar essa massa aqui de 0,1 grama e vou agora saber o número de mols. Como você vai fazer isso, Heron? Vamos lá.
Se 1 mol equivale a 260 gramas, que foi o que nós achamos, então 0,1 grama vai equivaler a x mols. Então esse valor de x é 0,1 dividido por 260. Se você fizer esse cálculo, você vai achar um valor equivalente a 3,8 vezes 10 elevado a menos 5, pessoal. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, não, 4. 3,8 vezes 10 elevado a menos 4. Aí, mol para cada litro. Lembra que eu já tinha achado o valor em litro, né? Então, você já estabelece isso aqui. Como eu já tinha uma massa grama por litro, eu peguei essa massa e passei para mol. Então, fica esse valor em mol por litro. Então, claro que é um cálculo que eu fiz aqui com a calculadora, para não perder muito tempo. Mas é uma questão que na prova ela seria considerada uma questão aí mediana para difícil, uma questão bem estabelecida, de tal maneira que o gabarito é letra B de bola. Beleza? Então, presta atenção aí nessa lógica. Eu arredondei, tá? Porque é 3,84. E aí eu botei 3,8, mas aqui dá para ver que ele botou 3,85, né? Então tá tranquilo. Vamos embora. Vou para a questão número 4, uma questão de eletroquímica, uma questão também aí de uma complexidade maior, envolve um conceito de eletrólise, questão complicada. Então você vê que as primeiras questões da prova foram questões aí de nível elevado. Lembre que essa prova aí da Nassau é uma prova que está contemplando a parte de ciência da natureza. Então você vai ter um número de questões que muitas vezes varia de ano para ano. Essa prova, por exemplo, de química, ela teve, se não me engano, 7 questões de química. Essa prova de natureza teve 7 questões de química. Mas tiveram aí 4 questões consideradas ali de mediana para mais difícil, que foram essas que a gente está fazendo agora, tá? Então vamos lá. A questão 4 diz assim: a indústria de cloro-sódio e seus derivados... Não, desculpa, a primeira questão não, né? A primeira questão foi mais tranquila, aquela de filtração, mas gerava ali também um certo incômodo aí na percepção do aluno, porque ele não deixava tão claro, o texto base não era tão evidente, mas beleza. Agora, a de estequiometria, a outra que a gente fez agora, que foi a de soluções e essa da eletroquímica, tem níveis aí elevados. Vamos lá. A indústria de cloro-soda e seus derivados é uma das maiores indústrias e uma das mais importantes atividades econômicas do mundo. O processo consiste na eletrólise do cloreto de sódio aquoso, salmoura, para a produção de cloro, hidróxido de sódio e hidrogênio. A célula eletrolítica converte energia em energia química, energia elétrica em energia química. Então, observe que do ponto de vista prático, ele está falando que trata-se de uma eletrólise, porque o que é uma eletrólise? É um processo não espontâneo, onde a custa de energia você faz com que haja a condição de provocar uma reação de oxidação. Então, são íons que naturalmente estariam ali estáveis, aí eu acoplo a um gerador, onde o gerador gera uma diferença de potencial capaz de descarregar esses íons, fazer com que esses íons eles sejam descarregados, eles comecem a ter uma reação de oxidação que não aconteceria de maneira espontânea. Isso é o que a gente chama de processo de eletrólise, beleza? Então ele traz justamente o texto sobre essa condição, ele fala aí de toda a percepção da eletrólise do cloreto de sódio aquoso, é isso que ele coloca, né? E ele diz que os subprodutos passam a ter ali uma grande diversidade de aplicação. Então, do ponto de vista prático, o texto ele acaba só tendo como grande importância aí dizer que ele está eletrolizando o cloreto de sódio de maneira forçada, onde a energia elétrica está provocando ali uma energia química, que é uma reação redox. Mas diante desses fatos, vamos lá. Sobre o passagem descrito no texto, o que a gente pode afirmar? Veja, quando você pega o cloreto de sódio e ele está em água, o NaCl ele se dissocia, gerando Na+, e Cl-. E a água, pessoal, ela se auto-ioniza produzindo H+, e OH-, mesmo que em pequena quantidade, tá? Então, numa eletrólise aquosa, a gente tem que entender que a gente vai ter 2 cátions e 2 ânions. A gente vai ter o cátion do sal e o cátion da água. E a gente vai ter o ânion do sal e o ânion da água. E aí a gente tem que escolher qual desses íons vai descarregar. Lembre que o que vai acontecer na eletrólise é o seguinte: na eletrólise, aquela espécie que naturalmente iria perder passa agora a ganhar, viu? Por isso que a gente diz que na eletrólise o cátion, que é representado genericamente como C+, ele descarrega, ele recebe elétrons e origina C0. Ah, Aaron, então eu vou pegar essa tua dica. Quer dizer que na eletrólise íons são descarregados? Exatamente. Você faz com que simplesmente você pegue a carga e torne ele zero. Por isso que a gente diz que a eletrólise, o intuito dela é formar substância simples. Porque você pega o íon e origina ele no seu estado ali absoluto, zero. Você faz com que ele descarregue. Então, na eletrólise, o cátion ele reduz, como você está vendo aqui, e o ânion ele oxida, porque ó, A- gera A0, então veja que ele vai de menos para zero, ou seja, o seu NOx aumenta, né? E quando o seu NOx aumenta é porque ele está o que? Vai oxidando, ou seja, perdendo elétrons.
Lembra que reduzir significa ganhar elétrons, oxidar significa perder. E na eletrólise o cátion ele reduz e o ânion ele oxida, sempre, já que eu vou originar substâncias simples ali com carga elétrica zero. Claro que isso está sendo provocado por um gerador que está induzindo esses íons a descarregarem de forma não espontânea. Veja que onde é que reduz? É sempre no cátodo, tá? Então lembra que na eletrólise, do mesmo jeito que numa pilha, o cátodo é onde acontece a redução. Ok, garoto? Então vamos anotar isso? Bora? Aqui é o cátodo. Deixa eu só colocar aqui do lado então para poder dar espaço em relação à minha escrita, tá? Depois eu reescrevo. Então aqui vai ser o meu cátodo, onde é o eletrodo negativo da eletrólise, tanto é que ele atrai o cátion para reduzir. Lembra que a pilha é o oposto, né? O cátodo é positivo, mas na eletrólise o cátodo é o que vai negativo, tá? E na eletrólise, onde oxida é sempre o que vai? Um ânodo. Tanto na eletrólise quanto na pilha, oxidar é ânodo, pessoal. Só que na eletrólise o ânodo é positivo, na pilha é negativo, tá? E aí o que é que acontece? Aquilo que eu tinha colocado para vocês antes, você tem NaCl gerando Na e Cl-. Você tem a água, porque a eletrólise é aquosa, gerando H+, e OH-. E você tem que tomar uma decisão. Qual desses cátions aqui vai reduzir? O Na ou o H+? Qual desses ânions vai oxidar? O Cl- ou o H-? Aí você vai ter que lembrar. Existe um grau de prioridade. Existe, Heron? Sim. Qual é a escala de prioridade, cara? A prioridade é assim. Lembre que 1A, 2A e alumínio não terão prioridade sobre o H+, que não terá prioridade sobre os demais. Então, nesse caso, quem vai descarregar, pessoal, é justamente o hidrogênio, porque o sódio é da família 1A, e aí o hidrogênio tem prioridade sobre a família 1A. Aí você vai pegar esse hidrogênio, que você percebeu que ele tem prioridade para descarregar, e entende que ele vai produzir uma substância simples. Ele vai produzir H2. Beleza ou não? Tanto é que ele diz, ó, produzir hidrogênio. Tá vendo que ele dizia no texto isso? Só que aí, claro, ele dizia no texto, mas eu não teria que entender o que estava acontecendo, né? Então o H+ aqui ele está simplesmente reduzindo, né, pessoal? Para gerar o H2. Mas Heron, por que o H+ ele tem prioridade sobre o sódio? Porque o sódio é aquela espécie que espontaneamente perde com muita facilidade. E na eletrólise ele não vai querer receber elétrons, pessoal. Então, ó, 1A, 2A e alumínio são caras que são mais eletropositivos, perdem com mais facilidade, e na eletrólise eles vão ter dificuldade para receber elétrons. Então eles têm dificuldade para descarregar. Por isso que eles são menos prioritários, tá? Agora, quando você fala dos ânions, que é simplesmente a condição agora de comparação que eu quero estabelecer, lembra que os ânions oxigenados, ou seja, ânions que têm oxigênio, tá, minha gente? E fluoreto são espécies que têm muita facilidade em ganhar. E na eletrólise eles teriam que perder. Então eles não vão querer perder. Então eles não terão prioridade sobre o H-, que não terá prioridade sobre os ânions não oxigenados. Então, no caso, o OH- só descarrega se tivesse algum ânion oxigenado ou se tivesse o flúor. Se não tiver nem oxigenado nem flúor, quem descarrega é o outro. Então, no caso aqui, ó, o Cl- é um ânion não oxigenado. Então, quem vai descarregar é ele. Tanto é que o Cl- ele vai, no caso aqui, ó, sofrer um processo de descarga e vai produzir a substância simples, que é Cl2. E aí ele vai oxidar, tá vendo? Tanto é que ele dizia que produzia cloro, tá vendo? E além do hidrogênio, além do cloro, produz o quê? Hidroxissódio, Na e OH-. Porque o hidroxissódio ele fica no meio. Eles são íons que não estão descarregando. E aí ele permanece ali no meio, que gera ali um meio básico. Tá tranquilo ou não? Então, claramente, do ponto de vista prático, ele te deu os potenciais. Isso poderia, de certa maneira, te ajudar a ter uma referência, mas era muito melhor você ter uma percepção técnica da ideia. Porque o que a gente observa é que quando eu comparo, por exemplo, o potencial de redução do sódio em relação ao hidrogênio, eu vejo que o potencial de redução do sódio é menor do que o do hidrogênio. Então, no caso, o sódio não iria se reduzir. Quem iria se reduzir era o hidrogênio. Sacou? Mas veja que ao colocar o cloro, ele não deu OH-. E aí você só poderia ter a comparação do hidrogênio com o sódio e não conseguiria claramente comparar o Cl- com o OH-. E aí claramente não seria tão adequado essa ideia. Mas tudo bem, a gente conseguiu aí fazer uma análise teórica muito interessante. Então vamos lá. O gás cloro ele é obtido no ânodo. Sim, é onde oxida. Onde oxida é o ânodo. Então você tem aí o Cl- gerando o Cl2 porque o ânion oxida no ânodo. Beleza. No cátodo ocorre a formação de Na. Mentira. O sódio não descarrega. O sódio está na forma iônica, ele é um espectador, né? Que descarrega aqui é o H+. O H+ vira H2. Tranquilo? É ele que descarrega.
Então, simplesmente não ocorre formação de sódio, e sim de H2, de gás de hidrogênio, né? O módulo da DDP necessário para o procedimento é 1,36. É interessante, né? Porque se ele deu os potenciais, a ideia dele era justamente fazer com que você, de certa maneira, pudesse fazer esse cálculo aí, né? Vinculado a DDP. Porque, vê só, vamos prestar atenção. Primeiro passo. O grande ponto é que a gente começa a entender que é um processo não espontâneo. Então, se a gente fosse calcular a DDP desse processo aí, você entende que seria uma DDP negativa. Porque eletrólise tem uma DDP negativa, enquanto pilha tem uma DDP o quê? Vai positiva. Beleza? Beleza, Heron. Mas como é calcularia então, Heronzinho, a DDP disso aí? Eu entendo que eu estou tendo uma DDP fornecida pelo gerador e o gerador vai provocar que aqueles íons descarreguem. Essa é a ideia. E ele está dizendo assim, o módulo da DDP necessária para o procedimento, ou seja, aquilo que o gerador está fornecendo, é 1,36. Será? Vamos pensar junto? O que é que a gente observa, pessoal? A gente observa que a relação entre hidrogênio e cloro, que são as espécies que simplesmente, né, conseguem ali se reduzir e se oxidar, é justamente de 1,36. Porque a DDP eu posso pegar o potencial maior e subtrair pelo potencial menor. Então, 1,36 menos 0, né, que é o potencial menor que do hidrogênio, daria 1,36. Não quer dizer que para calcular a DDP você pega o potencial maior e subtrai pelo potencial menor? Desde que ambos sejam de oxidação ou ambos sejam de redução. Porque se um for de oxidação e o outro for de redução, você tem que somar. Só que eu não gostei desse item 3. Porque o item 3 leva o aluno a crer que ele está dizendo que a DDP é positiva. Como se a eletrólise fosse um processo espontâneo. E não é. Só que o item 3 ele quer dizer assim, o que é que o gerador vai precisar fornecer para descarregar? Ele vai ter que fornecer no mínimo 1,36. Que é justamente o valor que aconteceria de maneira espontânea entre hidrogênio e cloro. E aí, claramente, você entende que tem ali uma certa condição, mas eu deixaria em stand-by, eu ia analisar o item 4 para ver aí qual é a análise que ele poderia fazer, viu? Porque o item 3 é um item meio polêmico, tá certo? Vamos lá. Em uma célula em que é de 10 A, após 3,5 horas, são obtidos 355 gramas de gás cloro. Bora ver? Ó, o Cl-, ele origina o Cl2, pessoal. E observe que ele vai de menos 1 para 0. Então ele perderia 1 elétron. Mas como são 2 cloros, ele vai perder 2. Tem que balancear, né? Então, menos 1 para 0 perderia 1, mas são 2 cloros, vão perder 2. Então a proporção é, para cada 1 mol de Cl2, eu estou originando 2 mols de elétrons. Tá vendo? Então, ó, quanto é a massa de 1 mol de Cl2? 1 mol de Cl2 é, na verdade, cada cloro, pessoal, ele tem uma massa de 35,5. Mas, Heron, como é que eu saberia isso? Ele deu aqui na questão, ó. Tá vendo? Então, se cada cloro é 35,5, 1 mol de Cl2 é 71. E, Heron, qual é o valor equivalente a 2 elétrons? Aí é que tá. Lembra que cada mol de elétron que vai simplesmente circular pelo sistema vai atravessar, transportando uma carga equivalente a 96.500, que é o que nós chamamos de constante de Faraday. O que é a constante de Faraday? É a carga simplesmente equivalente a um mol de elétrons que atravessa o circuito. Se eu tenho 2 mol de elétrons, eu vou ter uma carga de 2 vezes 96.500. Beleza? Beleza, não? Então tá aqui, ó, 1 mol de cloro, que é 71, está para 2 mol de elétrons, que é 2 vezes 96.500. Qual é a massa de cloro que simplesmente ele está pegando? Não é 355? Não é isso? Tá aqui, ele diz que é 355? Então, obviamente, eu consigo calcular essa carga. Né? Ou melhor, se você quiser, eu posso verificar o seguinte, como ele me deu a corrente e o tempo, eu posso calcular a carga para saber qual é a massa de cloro que eu vou simplesmente obter. Porque aí eu vou ver se essa massa bate com 355. É bem melhor do que você calcular a carga e, obviamente, depois verificar com a corrente e o tempo que ele deu. E aí lembra que carga é corrente vezes tempo, desde que essa corrente seja em ampere e o tempo seja em segundo, hein? Então eu vou fazer o seguinte, 13,5 horas vai ser 13,5 vezes 60, aí eu passei para minuto, tá? E aí multiplico de novo por 60 para saber o segundo. E aí daria aqui, ó, 48.600 segundos. Que em termos de carga daria 486.000 Coulomb. O que é Coulomb? É quando você tem simplesmente uma corrente em ampere, um tempo em segundo, e aí você tem ampere vezes segundo, que é a unidade de carga. No caso aqui, ó, 486.000
Coulomb é o que eu estou sugerindo que atravesse o circuito com essa corrente e com esse tempo. Vamos ver qual é a massa de cloro que eu teria? Bora ver? Então, no caso aí, eu teria 486 mil, né? Multiplicado por 71, e dividido ali por 2, dividido ali por 96.500, você encontraria uma massa, meus amores, de mais ou menos 179 gramas, que não corresponde à massa de cloro que ele sugeriu. Então esse item 4 é falso. Aí, diante dessas ideias, realmente a letra B é a que se torna mais coerente aí para ser analisada, apesar de que esse item 3 é um item que seria ali um pouco polêmico, mas entende-se que dentro das alternativas possíveis é a que se tornaria ali mais provável de ser colocada, beleza? Então, vou até verificar de novo, porque eu acho que é importante a gente verificar essas contas aí. 13,5 vezes 60 vezes 60 para passar em segundo, multiplicando por 10, que é a corrente em ampere, aí dá 486 mil, beleza? Vezes 71, que é a massa de um mol de cloro, dividido ali por 2, dividido ali por 96.500, que é o valor da constante de Faraday, e bate da 179, não corresponde à massa que ele sugeriu. Questão de altíssimo nível, questão complicada para se resolver numa prova, beleza? Mas eu espero que eu tenha conseguido aí dar uma auxiliada em vários conceitos que a eletroquímica ela pede. A questão 5 é a questão de radioatividade. Ele diz: o grande poder diagnóstico da medicina nuclear se firmou quando Paul Harper e sua equipe introduziram o radionuclídeo Tecnécio 99 como marcador. Esse nuclídeo decai por transição isomérica, emite um fóton com energia ali de 140 kV, bastante adequado para a câmara que Engie inventou e possui meia-vida física de 6 horas. Então a meia-vida dele é de 6 horas, possibilitando estudos em intervalos de tempo razoáveis. Outra característica muito importante é a facilidade com que o Tecnécio consegue marcar um número muito grande de fármacos, o que o torna aplicável em estudos de quase todos os órgãos e sistemas do corpo humano, e dados recentes da medicina nuclear dos Estados Unidos indicam que existem mais de 100 procedimentos diferentes da medicina nuclear que podem ser utilizados aí com radiofármacos específicos, e ele traz todo um texto aí bem interessante. Então, do ponto de vista prático, pessoal, é uma questão simples. Ele cria um texto interessante, mas ele diz que o tempo de meia-vida é de 6 horas, que é o tempo necessário para a amostra se reduzir à metade. E ele quer saber qual é a percentual após 18 horas, então não tem o que dizer. No início, a minha amostra inicial é 100%. Se passa um tempo de meia-vida, que é 6 horas, ele vai para 50%. Se passa outro tempo de meia-vida, que é mais 6 horas, ele vai para 25%. Se passa outro tempo de meia-vida, que é outras 6 horas, ele vai para 12,5%. Então eu entendo que, obviamente, 3 meias-vidas, que no caso aqui eu tenho 6 horas de cada um, dá 18 horas, que é o tempo que ele queria. E aí você entende que 12,5% é o que vai colocar aí como um valor remanescente, que ainda vai permanecer, né, em termos percentuais no organismo após 18 horas, sabendo que cada meia-vida é de 6 horas, então você faz 6, 6, 6, então são 3 meias-vidas, e você chega a 12,5, a resposta é a letra C. Tranquilo? A questão 6, essa questão foi fácil, né? A questão 6 também não é uma questão nem um pouco complicada, ela só é um pouco trabalhosa, porque ele dá um texto associado simplesmente a um componente ali vinculado, né, a uma medicina ali complementar, alternativa, então ele traz toda uma discussão, fala de um composto aí associado à curcuma, e ele indica aí uma visão mais contextual. Mas basicamente o que é que ele faz? Ele dá a forma estrutural dessa estrutura e pede qual é a quantidade de carbono de cubrização sp2. Pessoal, carbono sp2 é um carbono que tem uma dupla e duas simples. Porque, vê só, lembra que o carbono sp2, ele é dito trigonal plana e o ângulo associado a ele é um ângulo de 120. Quando o carbono tem 4 simples, a gente diz que ele é sp3, a geometria dita é o que vai? Tetraédrica, e o ângulo é um ângulo de 109. É um carbono que é espacial, hein? Ele está associado a uma espacialidade, ele não é plano. Quando o carbono ele tem duas duplas, ou ele tem uma tripla e uma simples, a gente diz que ele é sp, a geometria é linear e o ângulo é de 180. Então, como nesse caso ele quer falar do sp2, que é justamente o que apresenta uma dupla e duas simples, eu teria que contabilizar quantos carbonos tem essa característica aí. Tá beleza ou não? Lembra que o único carbono que tem uma natureza espacial aqui é o sp3. Eu só estou colocando aqui como informação adicional. Mas essa questão não estava nem pedindo isso. Ele queria só que você identificasse quantos carbonos tem essa característica sp2. Então vamos lá. Todo carbono, pessoal, que tem uma dupla seria sp2, né? Esse aqui não, ó. Tá vendo que é CH3? Aí ele já não teria. Porque esse carbono CH3 seria um carbono ligado a 3 hidrogênios e com a ligação ali simples com O, seria um carbono sp3 e não sp2. Mas aqui seria, ó, todos os carbonos aqui tem dupla no aromático.
aqui tem dupla, aqui tem dupla, aqui tem dupla. Esse aqui não. Porque esse aqui, ó, é sp3. Então, esse é sp3, esse é sp3, que é o carbono que está ligado a dois hidrogênios, né? Um em cima e embaixo, e está associado a dois ligantes aí do lado. Agora, esse é, todo carbono que tem dupla, ó, eu vou contabilizando, tá vendo? E aí eu entendo que, obviamente, esse último aqui é sp3. Então, eu quero saber quantos carbonos tem essa dupla e dois simples. Bora confirmar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí 10, 11, 12, aí 13, 14, 15, 16, 17 e 18. É um total aí de 18 carbonos, cuja gabarito é a letra D de dado. Beleza? Então, questão relativamente tranquila. E a questão 7, ele pede que você avalie quantos carbonos quirais existem na estrutura aí representada. Lembra que para apresentar um carbono quiral, é primeiro preciso, né, que o carbono ele tenha uma condição espacial, tá? É preciso entender que quiral significa assimetria. E quando você tem um carbono quiral, é um carbono que tem 4 ligações simples e os 4 ligantes são totalmente diferentes entre si. Então, Heron, só vai ter carbono quiral se for carbono sp3, é isso. Só que é uma condição, não é só ter carbono sp3, é ter os 4 ligantes totalmente diferentes entre si. É isso que gera um plano de assimetria, é isso que gera a ideia da quiralidade e é isso que se associa à ideia da isomeria óptica. Porque a presença de um carbono quiral permite que você tenha duas conformações espaciais, onde essas duas conformações espaciais são ditas enantiômeras, onde um é o espelho da outra, não é isso ou não? Conhecidas respectivamente como destrogila e levogira, ou destrogila e levógilo, onde um desvia o plano da luz polarizada para a direita, que é chamado de D ou mais, e o outro para a esquerda, L ou menos, onde eles vão desviar a luz polarizada com a mesma intensidade, mas em sentidos opostos. Quando você mistura de maneira equimolar o destrogiro e o levogiro, você tem uma inatividade óptica e você gera a chamada mistura racêmica ou racemato, que é quando você tem um isômero opticamente inativo. Nessa questão não, ele só está pedindo a condição do carbono quiral. E aí você, obviamente, vai focar na condição de identificar os carbonos quirais. Vamos lá? Veja, eu sei que esse carbono aqui ele não é quiral. Por que não, Heron? Porque ele está ligado a dois hidrogênios. Porque ele só tem dois ligantes, ó, então tem dois ligantes aqui que estão omitidos que são os hidrogênios. Então ele já não é quiral. Beleza, garotinho. Esse aqui não é quiral também não, porque... Ah, não, peraí. Não é quiral mesmo. Porque ele está ligado a dois cloros, ó. Ele está ligado a hidrogênio, está ligado a cloro. E já tem dois ligantes iguais, então também não é quiral. Esse aqui também não é quiral. Por que não, Heronzinho? Porque ele tem uma dupla. Para ser quiral tem que ser sp3, tá? Eu quero que você sempre lembre, eu sempre digo isso para meus alunos, se liga quando ele fizer uma representação na chamada estrutura de cunho-traço, que é quando ele coloca essa linha aqui, ó, mais contínua, ou é uma linha pontilhada. Por que isso, Heron? Porque isso representa que o carbono tem espacialidade, pessoal. Isso aqui é uma ligação simples, só mostra que essa ligação está associada a um ligante que não está no mesmo plano dos outros átomos. Aí gera uma espacialidade, sacou? Então essa fórmula aqui, que está simplesmente chamada fórmula de cunho-traço, que é a representação ou contínua, ou simplesmente, ó, contínua, preenchida, tá? Ou simplesmente pontilhada, é porque ele está dizendo que esse carbono ele tem uma espacialidade, porque os ligantes não estão no mesmo plano dos demais. Entenderam a lógica ou não? E aí você tem essas ligações simples. E ficou tão feio isso aqui, né? Deixa eu dar só uma melhorada aqui. E aí você tem essa representação, né, que você já deve ter visto em várias estruturas. Portanto, o que é que a gente pode estabelecer? Que esses carbonos que estão aqui com essas linhas preenchidas, né, e simplesmente aí contínuas, você diz, opa, eu já desconfio que ele é quiral, então eu desconfio mesmo. Então vamos lá, ó. Esse carbono aqui é quiral, porque ele está ligado ao OH, ele está ligado a hidrogênio aqui embaixo, ele está associado a todo esse ligante aqui, ó, para a direita, e todo esse ligante aqui para a esquerda. Heron, beleza. Então há a quiralidade aí, ó. A quiralidade sim, com certeza, a quiralidade. Então eu já entendo que esse carbono aqui é quiral, tá? Já sei que esse outro carbono aqui também é quiral. É, garotinho, é. Esse aqui é quiral também. Porque ele está ligado ao hidrogênio em cima, está ligado a esse grupo NC duplo aqui embaixo, está ligado a esse grupo CH2OH e está ligado ao grupo da esquerda. Então esse carbono também é quiral, tá? Agora, dá para perceber que nenhum carbono do anel aromático ele é quiral, que todos os carbonos aqui têm dupla, certo? Então não há condição aqui de quiralidade, porque você obviamente observa que todos os carbonos aqui têm dupla, então não são carbonos ditos quirais, tranquilo? Agora, esse aqui, esse MS significa metil, e o metil é CH3, ele não é carbono quiral, porque ele tem 3 ligantes iguais. Então o que é que eu posso entender? Que dentro da pergunta que ele fez,
Quantos carbonos são classificados como quirais? São 2, né, pessoal? São 2. Então, existem 2 carbonos quirais e aí você consegue fazer essa representação numa boa, beleza? Então, é só ter um pouquinho aí de cuidado para identificar essas características que foram aí associadas, beleza? Então, valeu, forte abraço, sempre desejando o melhor aí para vocês. Valeu mesmo.